No ar, Radar de Notícias. Conosco aqui no estúdio a doutora Márcia Tasquete, advogada, bom dia. Bom dia, notário. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, bom dia a todos aqueles que nos assistem, que nos ouvem. É um prazer estar aqui. Obrigado. Muito obrigada pelo convite. A senhora me procurou ontem dizendo que eu deveria ter feito alguns questionamentos ao advogado Wilson Paiva, né? Que está vivendo uma polêmica com a OAB, foi denunciado por estar exagerando no atendimento gratuito. O que a senhora tem a dizer? Então, na verdade, assim, ontem me deparei com algumas postagens dentro dessa entrevista que diziam que a OAB é lixo, né? Que a OAB não atende o suficiente, por isso teriam que ter muitos advogados aí fazendo o atendimento gratuito. Então, nós temos que explicar que existem atendimentos gratuitos através de advogados, inclusive eu faço pro bono, só que o pro bono ele não pode ter uma divulgação exagerada, porque fere o nosso estatuto, nós temos um provimento 166 de 2015, o artigo 5º dele é muito claro em dizer que nós não podemos ter uma grande... você não pode divulgar isso muito na mídia, né? Você tem que fazer tipo aquela passagem bíblica, né? Dá com uma mão e a outra não vê. Por quê? Porque vai ferir outros advogados, vai captar clientes e etc. Mas eu vou mandar um grande beijo, um grande abraço para o Wilson Paiva, porque eu sou uma ativista dos direitos sociais, gosto e admiro a coragem que ele tem, né? Porque tem que ter coragem, porque ele tá indo contra o próprio estatuto, então tem que ter coragem. Só que precisam ficar aqui definidos alguns pontos que não ficaram, tipo a Defensoria Pública ela atende. Aí falaram que as pessoas que atendem gratuitamente têm que atender porque diz que a Defensoria só tem estagiário. Mais uma celeuma, né? Isso não existe. Eu sou advogado da Defensoria. Não, ele não falou estagiário. Não, ele não. Nas mensagens. Ele falou que a Defensoria tem vários casos. E ele só atende questões médicas. Né? Sim, mas a Defensoria e as ONGs, nós que gostamos de fazer o pro bono, como o Wilson, né? Eu gosto muito e faço. Mas como que a gente faz esse pro bono? Conforme o estatuto determina. Hoje nós temos mais de 1.040 ONGs na cidade de Guarulhos. E essas ONGs, todas elas prestam serviço jurídico, orientação. Nós sabemos que o poder público não dá conta. Você vê que os hospitais aí, quantas brigas, eu tenho certeza que você observa, você é meu amigo no Facebook, quantas brigas eu não venho travando contra a administração, contra essa atual gestão. Por quê? Porque, infelizmente, são pessoas internadas que não têm placa para fazer uma cirurgia no ombro, não tem a medicação básica. Só que o que a gente faz como advogado? A gente vai lá, briga, eu tô ameaçada de sofrer processo, porque eu fui lá, briguei realmente, porque eu vi até advogado precisando ser atendido com dores abdominais, mais de 3 horas sem atendimento. Então, todos os ativistas da área social fazem isso, notário, e eu acho muito válido. Só que nós temos que entender que a Defensoria tem advogado competente, sim. Nós temos as ONGs que prestam esse tipo de serviço, e pode prestar, porque você pode prestar um determinado número, desde que não seja com muita divulgação. Então, eu não faço essa divulgação, mas eu faço, né, esse pro bono, e eu admiro a coragem dele. E o processo ético, a gente tem que deixar claro aqui também, que além da OAB não ser lixo, eu faço parte da OAB e me sinto honrada de fazer parte da OAB, né? Não da OAB Guarulhos, da OAB. Né? Por quê? Porque são anos de estudos, nós não paramos de estudar nunca. Para você advogar na Defensoria Pública, eu acho que a responsabilidade que você tem é muito maior do que advogar simplesmente no particular, porque você está ali sendo exposto. Hoje na Defensoria Pública nós temos em Guarulhos 400 advogados inscritos, mas nós poderíamos ter muito mais. Eu não sei se o Wilson está
inscrito na Defensoria Pública, mas ele deveria ser uma pessoa que devia estar, porque a gente sabe que ele abraça a causa. Doutora, ontem por WhatsApp a senhora me questionou dizendo o seguinte: notaram, você deveria ter perguntado sobre sucumbência. Sucumbência é a comissão que o advogado ganha. Quando o advogado ganha uma causa, ele é a parte vencedora do processo, ele tem direito à sucumbência. Então, o porquê que às vezes fere um outro advogado? Porque ele foi, inclusive, representado por um advogado, não foi a OAB que fez de ofício, né? E aliás, um outro advogado que eu gosto e respeito e é muito ético. Mas ele se sentiu ofendido de alguma forma e fez a representação. Por quê? Quando nós entramos com o processo e ganhamos, e hoje é 100% ganho, as causas de pedido médico e pedido de assistência médica é 100% ganho. A Constituição no artigo 5º garante a saúde, né? Então não tem como o artigo 5º ser transgredido. Ele é transgredido pelo poder público, nós vamos lá e buscamos a solução. E 100% é ganho. Ganhou, existe um honorário de sucumbência para a parte vencedora. O doutor Paiva está ganhando dinheiro com isso? Eu não sei porque eu não acompanho os processos dele, mas todo advogado que ganha um processo, seja ele gratuito ou não, ele tem direito, ele ganha uma sucumbência, que hoje é um valor pequeno. Ele vai, um mandado de segurança e um mandado de segurança e uma obrigação de fazer, que geralmente é o que a gente impetra para conseguir esses benefícios médicos, eles estão colocando em torno de R$1.000 de sucumbência, né? É pouco, mas se nós analisarmos, Pedro e Rodrigo, que hoje nós temos uma grande quantidade de novos advogados que precisam também, né, ganhar essa sucumbência. Mas aí me parece que é um espírito de corpo da categoria, eu estou dizendo, é o espírito de corpo da categoria contra um profissional que não está agindo em relação aos ganhos da categoria. Eu tenho esse entendimento também, até falei ontem que explicitei, vamos ter um corporativismo. Não, ele pode, eu não acredito nem que seja isso, até porque a grande maioria, como eu, é favorável ao Wilson. Eu queria ter essa coragem, mas eu preciso da minha carteira, entendeu? Mas, eu queria de fazer tudo de graça. A senhora nunca fez de graça? Pro bono. Pro bono, como que eu faço? Eu faço para instituição de caridade, eu faço 2, 3 ações, aí quando precisa de mais eu falo, olha, eu já fiz 2, 3, eu indico um outro profissional que pode fazer. Por quê? Porque existe essa coisa, ainda mais que eu tive vínculo político, que você sabe, se eu fizer uma quantidade de ações gratuitas, vão falar, a Márcia está fazendo compra de voto. Eu não estou falando já do Wilson Paiva, nem foi candidato? Eu não entendo patavinas de advocacia, pelo que eu estou vendo aí, a diretriz da OAB é meio vaga, então, nesse sentido. Não, ela é muito contundente. Se você quiser, eu vou ler para você o artigo 5º, o que o artigo 5º diz. Tá. Se você observar, é que o estatuto é aquela coisa, né? Nem todo mundo vai ver o artigo 5º. Mas o artigo 5º do provimento 166 de 2015, ele diz o seguinte: a advocacia pro bono não pode ser utilizada para fins políticos, partidários ou eleitorais, nem beneficiar instituições que visem a tais objetivos, ou como instrumento de publicidade para captação de clientela, permitindo apenas a divulgação institucional e genérica da atividade. Mas não é o caso do Wilson Paiva, ele nunca foi candidato. Não, o segundo tópico fala da... Ele não advoga. Exposição. Ele não advoga outras causas. Só essa, então, né? Ele não tem uma banca. Eu não sei, eu nunca vi Ele falou que não tem uma banca de advocacia. Ontem eu até questionei, doutora, por exemplo, a OAB, ela é a guardiã da justiça, ou deveria ser. Deveria ser. Mas no caso, quando ela fala que se você divulga, você está expondo e trazendo mais pessoas para utilizar seu serviço, você não está sendo contra o que ela... Então, na verdade, eu sempre fui meio contra a falta de publicidade. Por exemplo, eu gostaria muito de aparecer num jornal dizendo as causas que eu faço, lógico, as causas que eu já ganhei, porque isso mostraria a Márcia como ela é na profissão. Lógico. Só que eu sou proibida pelo meu estatuto de fazer isso, porque o estatuto veda terminantemente a publicidade aqui no Brasil. Aqui no Brasil, eu já vi em outros países. Pode. Então, não, lá fora é o seguinte, então nós você chega nos Estados Unidos, tem placa, né? Então nós podemos discutir a legalidade e a legitimidade, eu não acho legítimo. Bom, sim.
Tem uma pergunta aqui do nosso amigo Eduardo Iguchi, sempre inteligente. A atitude do doutor Paiva prejudica a advocacia local? E se a senhora é a favor ou contra a cassação do registro dele no OAB? Sou contra a cassação, sou contra processo, e aliás, eu não sei, né, não era nem para ter sido divulgado esse processo, porque isso corre em segredo, realmente é sigilo total. Eu não tenho nem acesso à ética, né? Sei que o presidente da comissão é o Cabreira, mas eu vou ser muito honesta, eu não tenho, porque é um sigilo realmente só quem está dentro da comissão. Se o doutor Paiva resolver cobrar, vou cobrar R$50, ele não pode? O problema é o seguinte, tem uma tabela da OAB para a gente cumprir. O que acontece? Se você, a advocacia, assim como outras profissões, Pedro, se você colocar qualquer situação, ela fica meio que vende na barraca de, né? E não é assim, é um trabalho. Analisa um advogado trabalhando com o seu patrimônio, com a tua vida. Então, o advogado, ele tem que ter condições de honorários dignos para poder dar qualidade aos processos que ele administra, porque é só isso que a gente faz. Eu, por exemplo, eu não tenho outra profissão, eu sou advogada. Então, se eu não tiver uma tabela, uma OAB que proteja os meus honorários, como que eu vou sobreviver? Doutora, a senhora falou que é contra a cassação, mas nesse caso específico do Wilson, é passivo de cassação ou existe outra punição? Então, eu não acredito. É que ontem, pelo que eu vi, eu até acho que ele ficou nervoso e eu sou assim. Porque nós, ativistas do social, a gente perde a linha quando fala que não pode fazer aquilo para pessoa carente. E eu vi que ele fez isso dessa forma, eu não vi que ele fez para se promover, embora alguns acham, eu não vi que foi para se promover. Ele falou porque ele precisava desabafar. Olha, doutora Márcia, eu percebi no doutor Wilson Paiva que ele não é advogado por excelência, não é a profissão dele. Ele quer trabalhar somente no social. Eu acho que ele devia, se ele não está inscrito na Defensoria Pública, eu acho que ele devia ser convidado a trabalhar na Defensoria Pública e assumir uma pasta desse tipo, né? Não sei como que funciona, se tem essa possibilidade, mas eu acho que ele seria um bom nome para isso. Agora, ele não é um advogado que tem uma banca que, olha, com essa atitude eu vou trazer outros clientes. Não é o caso dele. Verdade. Não é o caso dele. Eu não conheço, para falar a verdade, o escritório dele, eu não ele é empresário. Então, não conheço. E ele deixou bem claro, né, que a Defensoria Pública ela presta um bom serviço, só que ela é um pouco morosa em determinados casos. Morosa e carregada, sobrecarregada. Por exemplo, se em 24 horas não for solucionada, a pessoa pode vir a perder a vida. É o que eu acabei de falar, nós temos 400 casos. Só que eu costumo fazer o seguinte, eu já tive dezenas de pessoas assim. Um caso, inclusive, eu atendi, porque acho que era janeiro, a pessoa precisava do equipamento de insulina, não tinha, e a Defensoria tinha marcado para final de fevereiro. E era caso urgente. Eu, sabendo que a pessoa estava passando necessidade em cima de uma cama, eu fiz. Não tinha outro jeito, não tinha como passar aquilo. Agora, o que acontece nesses casos, e eu já fiz dezenas de vezes, a Defensoria disse que vai demorar, eu vou lá na Defensoria. E o advogado tem que fazer isso, porque isso é dele, a defesa da sociedade, a defesa da vida. Então, o que eu faço? Quando a Defensoria fala que vai demorar, eu vou lá. Se você não fizer, então eu vou ter que fazer? Mas nesse caso específico, tem muitas pessoas que precisam não ter esse conhecimento jurídico, né? Sim, não, eu estou dizendo no caso nosso, advogado, nós temos esse conhecimento. É o caso eu recebo, Rodrigo, mais de 200 mensagens por dia, pedindo para eu ir no HMU, pedindo para eu ir na UPA, pedindo porque sabe que eu acabo até extrapolando mesmo, porque eu não aceito ver uma pessoa que não tem condições de ser tratada do jeito que está sendo no nosso município. Está sucateado, está dolorido e quem é humano não aguenta. Mas a senhora já foi candidata a vereadora. Sim. A senhora também não está agora mais passível de uma representação também, de algum advogado? Mas por quê? Porque eu faço... Eu não faço porque eu faço gratuito? Daqui a pouco alguém vai alegar que a senhora está usando a advocacia com fins políticos. Não faço. Aí vai ter que dizer. Mas alguém vai entender isso. Mas eu faço.
Né? Eu não faço. Aí é que está, o fato é pior, a versão é pior que o fato. Não, é assim, olha, se você fizer uma quantidade de pro bono, vou deixar bem claro isso aqui, ô notário, você pode fazer como advogado, só que você tem que fazer em instituições, tipo ONGs, todas. Eu tenho diversas amigas que trabalham, presta 3, 4 atendimentos aqui, 3, 4 ali, porque a gente sabe que o poder público não atende o suficiente. Peraí, vamos for. Mas nós não podemos, eu não posso vir aqui, essa é a questão. Eu não posso vir aqui e falar assim, olha Pedro, eu faço só gratuito e olha, eu vou deixar aqui para você o meu telefone, para quem quiser gratuito me procurar e tal. Por quê? Por que não? Porque a Defensoria Pública é amparada para isso. Além dela estar amparada para isso, os advogados que são contratados, eles também vão receber sucumbência. Doutor, então existe uma desvalorização da É uma advocacia. questão corporativa. Peraí. Não, é determinação Deixa eu legal. falar uma coisa. Se a senhora cruzar aqui no prédio, uma pessoa da limpeza, carente, doutor, eu preciso de um medicamento, a senhora me ajuda? A senhora não pode ajudar se a senhora resolver ajudar? É assim, pelo estatuto, se eu não fiz ainda nenhuma esse ano, eu posso fazer pro bono. Mas se eu já fiz muitas, ou se eu estou divulgando isso, vão vir para cima. Não tem jeito. É o que eu estou dizendo para você. Isso é norma, é legal. Bom, eu entendi. Né? Não a questão é o estatuto. É o estatuto. Nós teríamos que mudar um estatuto de 1990. Tá. Entendeu? Precisaríamos mudar. Eu vou considerar legal, mas não legítimo. Não, mas a gente vai voltar a falar, porque nós falamos, o estatuto, quando ele foi concebido pensando no corporativismo, não tem como. Doutora, infelizmente. Sim, eu queria que fosse aberto, porque eu tenho vontade de fazer propaganda e não posso. Agora, ninguém representou o doutor Misael? Dr. Misael foi representado logo no início, só que por conta da presunção da inocência, o processo ficou parado, porque não pode, porque o artigo 5º é claro, né, da Constituição. Aí agora voltou e subiu para o Conselho, porque na verdade... Mas tem agora? Não, depois do trânsito em julgado, porque assim, você só pode ser punido com exclusão após o trânsito e julgado da sentença em última instância. Porque todos têm direito a recorrer. Agora, nesse caso aqui, inclusive é até bom esclarecer uma coisa, porque tem muita gente, Pedro, que diz o seguinte, que, porque a seccional, porque a seccional, porque a seccional... A seccional, ela recebe uma denúncia, ela apresenta a representação, né? Aí, primeiro, o advogado é notificado a apresentar uma defesa preliminar, só depois é que vai abrir uma sindicância, um processo administrativo. Então, o que acontece? Quem julga não é a seccional. Sim, OAB. É o conselho. Então vai para São Paulo. Só que tem todo um trâmite, assim como nós temos o trâmite do judiciário, primeiro você sofre, a polícia prende, o poder judiciário instrui a acusação criminal e julga, depois passa para o... Cada ato é um ato, cada instância é uma instância. Nós não podemos dizer que a OAB aqui seccional tem que julgar isso. E não vai julgar, porque não é competência. Só para finalizar, no WhatsApp a senhora falou, eu não acredito nessa santidade toda. O que a senhora quis dizer com isso? Então, eu não acredito que as pessoas possam fazer... Olha, eu estou fazendo só pro bono e só no meu escritório. Se você quer fazer pro bono, se você gosta de fazer pro bono, vá na defensoria. Nós só temos 400 advogados trabalhando para a defensoria. Nós somos... É voluntária a defensoria? Sim, os trabalhos na UAB... Mas eles ganham. Não ganha R$1. Você ganha sucumbência e ganha um valor que, por exemplo, uma ação, acho que se eu não me engano, é um terço do que vale a tabela. Entendeu? A tabela, por exemplo, de uma ação de alimentos é 2.000, que é mais ou menos isso, 2.000 e pouco, você vai ganhar um terço desse valor, né? E outra, esse negócio de falar assim, você não pode ir para a defensoria, todos podem se cadastrar e se inscrever na defensoria. Eu, por gostar do social, eu sou inscrita e vou te falar, eu nunca vi cair honorários meus da defensoria.
Porque eu faço, eu sei que é muito pouquinho. Eu faço, é uma coisa que eu faço pelo social, porque é muito pouquinho. E outra... Mas tomou chapéu, então? Não, é pouquinho, é tão pouquinho que você não tem que fazer conta. Bom, tá. Porque quando você se inscreve para trabalhar no social, para trabalhar numa defensoria, você tem que trabalhar com o seu coração. Olha, eu espero que o bom senso prevaleça. Se Deus quiser, vai prevalecer. Obrigado. Quero mandar, inclusive, um grande beijo para ele. Torço por ele. Tá bom. Só que não pode ter essa, né? É menos, é isso que eu estou dizendo, é menos. Ele não precisa aparecer falando o que faz. Dá com a mão e segura com a outra, né? Obrigado, doutora Márcia. Muito obrigada a vocês pela oportunidade. Um grande beijo e sucesso, viu, Pedro? Obrigado. 7 horas e 34 minutos, seguido aqui no estúdio, o vereador Geraldo Celestino.